Bom, pessoal, então aqui a gente está pegando o jeito e começando a entender o processo. Então, o que eu percebi ao longo dessa montagem, a primeira vez que a gente está fazendo, então a gente vai indo e vai percebendo o que pode ser melhorado. Então, aqui, o que eu estou fazendo? Colocando esses três e esses três. Depois eu só venho e aponto os parafusos aqui, todos eles, só aponto. Daí depois eu só venho com o espaçador, coloco, o parafuso já vai estar apontado aqui na posição, coloco e dou o aperto com a parafusadeira, mas depois eu mostro. Então, e depois nós unimos as peças, então isso aumenta a velocidade drasticamente, mas eu percebi mais alguns detalhes que eu não sei se não é o que eu vou utilizar. O caninho não necessariamente tem que ficar dentro do parafuso, a função dele é só ser um espaçador, ele fica bem firme. Então, botou, apertou. Por aqui vocês conseguem verificar a velocidade real do processo. Então nós tínhamos, na ocasião, nós conseguimos na realidade posicionar as duas chapas e vindo com um caninho numa ponta, nós conseguimos unir, com outro caninho em outra ponta conseguimos deixar ela estável e depois colocamos o restante. Então fica bem rápido. Aqui nós colocamos os da ponta e estamos fazendo aqui o restante para que vocês tenham a ideia real de tempos. Observem que o caninho não necessariamente tem que ficar dentro. Depois nós tiramos o parafuso, tiramos o caninho e a regulagem da catraca da parafusadeira para uma regulagem que não espane a rosca do outro lado. Então vai testando até encontrarem. Comece pela regulagem mais baixa e vão evoluindo no sentido de aumentarem até que vocês encontrem um ponto de um bom aperto sem danificar sem romper a estrutura da chapa do outro lado. Ok, tranquilaço. Bom, mas aqui vem a ideia que eu tive agora, vendo, observando os tempos. Então o que eu pensei? A gente fica lá se lascando para fazer formas. Então aqui nós temos uma forma. Então se nós botarmos uma tabuinha lá, uma aqui e uma aqui, nós ficamos com um jogo absurdo de formas em um espaço muito pequeno, regulares, perfeitas. Se a chapa lá na ponta é porque está 100, mas a linearidade é perfeita, então nós vamos ficar, daí alinha tudo, enche tudo, de forma que seja fácil de desmoldar. Uma placa dessas, 2 homens conseguem tranquilamente pegar e colocar na posição.
Se precisar que ela seja menor, é só vir e cortar o pedaço que tem que cortar. E o mais importante, se nós tivermos um jogo desse aqui de formas pronto no período da manhã, funde, ali por umas 2 horas da tarde já consegue desmoldar, mesmo utilizando o CP2. Porque a gente desmoldava quando a nossa forma era nesse carrinho que nós cortávamos com a serra. Então, nós tiramos essa caixa lá do nosso trilho, aonde tem os vídeos lá bem antes, e com aproximadamente 6 horas, utilizando o CP2, nós já abríamos ela para fazer o corte. Então, essa aqui, muito provavelmente nós vamos conseguir o mesmo resultado, com a diferença de a gente não ter que cortar, já fica prontinho. E observem a velocidade disso. Então, para montar agora com esse sistema que eu mostrei para vocês, ficou bem mais simples, bem mais fácil. Então, aponta os 3 ali, bota os 3 ali, bota os 3 ali, ela está estabilizada. Obviamente que nós vamos estar com ela em cima de uma basezinha, ou já vai ter um fundo, vamos ter uma tabuinha lá, com a furaçãozinha. Daí a gente só vem aqui, parafusa, fica regular embaixo, fica regular em cima. Fazemos, prendemos tudo, daí elas vão estar alinhadas em uma posição. Nós viemos, enchemos, claro que a gente tem que dar o espaçamento para conseguir entrar com a furadeira e tirar a chapa. Então, em um curto espaço, nós temos uma produção absurda. Então, aqui nós temos 1,5 metro cúbico de concreto celular, temos 15 metros de parede de 10. Então, é muita coisa. Em uma velocidade muito pequena mesmo. Depois nós só viemos, pegamos a placa, colocamos cada uma na sua posição. Se for necessário cortar, nós cortamos. Então eu não sei se não é essa a metodologia que eu vou utilizar. Então aqui nós já temos a peça montada. Claro que vai ter que travar, fazer aqueles detalhezinhos. E temos o canto que vai ter que ser feito o ajuste lá, mas eu estou pensando em segmentar e depois eu concreto aqui. Então unimos aqui já está unido, fazemos um fechamento com a tabuinha de 10 aqui, outra lá, e a mesma coisa aqui, e depois é só concretar. Aqui nós já posicionamos as chapas conforme eu tinha comentado. Então subentende-se que nós encheríamos por peça de 3 metros, ou qualquer coisa, coloca uma tabuinha divisora, se não quiser fazer o corte nos tamanhos necessários, desejados, poderia colocar de 60 em 60, de 50 em 50, do tamanho que quiser, e faz o enchimento. Obviamente que isso aí vai de cada caso. O que eu vejo de bom, claro que a gente está amadurecendo a ideia para ver qual a metodologia que vai usar. Para nós que temos pouco espaço, fundir a parede, depois de analisar todos os prós e os contras, eu não sei se não vai ser o melhor jogo. Depois nós vamos mostrar o teste completo e vamos falar a respeito do vazamento, do que houve aqui, e mostrar o que a gente pretende fazer para melhorar essa situação. Beleza? Então, com essas informações aqui, eu creio que a gente conclui uma parte importante dessa ideia.